Bacana, né? As informações aí da doutora Isabelle. Vale a pena demais a gente conversar sobre isso, né? Tirar os tabus e os medos também de falar da nossa sensualidade na hora da gente fazer o amor com qualidade, acima de tudo, para todo mundo ficar feliz na vida. Não só um lado e o outro, não. Tem que ser igual. Por falar em felicidade, tem muitas mãezinhas passando assim, um maior aperto no lado do bebê, que é para a gente ter sempre nossos filhos muito felizes. Mas principalmente o recém-nascido passa pela questão da cólica, né? E da popular espremedeira. Quem não já ouviu falar? E a mãezinha faz chá, faz rezadeira, bota a compressa na barriga do bebê, passa a noite todinha acordado. E aí eu tive a oportunidade de conversar de novo com o gastropediatra, que faz parte da equipe da biomédica, o doutor Luiz Gonzaga. Preste atenção no que foi que ele falou. Saúde e bem-estar para você. Estou de volta aqui no consultório de doutor Luiz Gonzaga, porque ele é pediatra, você sabe disso, e gastro também, né? E olha, a gente vem com um assunto que vocês não têm noção não, como as mães vão gostar, principalmente de primeira viagem. A cólica nos bebês recém-nascidos. E a espremedeira popular, será que é a mesma coisa? Ele já está aqui do meu lado, a gente vai fazer alguma demonstração muito interessante com o nosso colega aqui, ó, para a garotada que está em casa. Tá? Vocês vão ver aqui, ó, ele vai nos ajudar a explicar melhor o que está acontecendo com essa turminha que sente essas cólicas, principalmente os recém-nascidos. Seja bem-vindo de novo ao Saúde e Bem-Estar. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado pelo convite novamente. E é sempre um prazer participar do seu programa. Meu também. Doutor, o que acontece? Por que os bebês recém-nascidos têm tanta cólica? Então, vamos lá. O problema da cólica do recém-nascido, na verdade, não é nem uma cólica, a espremedeira. O problema, na verdade, do bebê é uma incoordenação que existe entre o intestino, né, a barriguinha do bebê, e o esfíncter anal, que é por onde as fezes passam. O que acontece? Quando o bebê se alimenta, o intestino, independente de ele estar com vontade ou não, ele tenta expulsar o resto do alimento que está no abdômen da criança. Então, o que acontece? Contrai. Quando o abdômen contrai, o bebê faz a forcinha do cocô. Para tentar fazer. Isso. Né? Só que nem sempre o esfíncter anal, né, que é o bumbum, está aberto para as fezes saírem. Então, o que acontece? Continua a prensa abdominal, mas o esfíncter anal está fechado. E aí faz aquele esforço. Aquela força, fica vermelho, se espreme, barriga dura, chora, porque às vezes tem uma pequena distensão do intestino e causa dor. E aí leva esse choro. Mas aí quando o bebê relaxa o esfíncter anal, as fezes saem sem nenhum esforço. E é nisso aí que a gente tem que focar. Quando faz cocô, como é? São fezes ressecadas? Tem sangue nas fezes? É um cocôzinho mais duro? É nisso que a gente tem que focar para pesquisar alguma doença ou não. Se tiver tudo ok, é porque é o natural do bebê até que ele compreenda como funciona o corpinho dele, na verdade, né? Ele vai exatamente. se adaptar ao funcionamento do corpo dele. Isso, exatamente. Normalmente a cólica acompanha o bebê até os 3 meses de vida, mais ou menos isso. Podendo perdurar até os 6, mas normalmente no 3º mês ela some. Que aí é quando o intestino e o esfíncter anal, né, o bumbum, eles conseguem trabalhar de maneira, né? Isso, de maneira coordenada. Tá cheia a barriguinha, pressiona o abdômen, o esfíncter anal relaxa e sai o cocô. A partir do 3º mês é que essa coordenação começa a ocorrer de forma mais regular. Como acontece com as crianças maiores, com adultos, por exemplo, uma criança de 3, 4, 5 anos, mamãe, quer fazer cocô. E aí ela vai, senta no troninho e faz o cocôzinho dela tranquilamente. Significa o quê? Que ela já tem a coordenação entre o abdômen, né, que é a prensa abdominal, e o esfíncter anal relaxa quando ela quer fazer cocô. Exato. Ela já percebe, né? Tem a percepção de dizer o que está sentindo. O bebezinho, tadinho, tá nos primeiros meses de vida, Exatamente. Né? Acabou de sair da barriga da mãe. Exato. E tinha todo outro sistema lá dentro. Exatamente. Agora, cá pra nós, dá um pânico para essas mães, né? Dá. Porque a gente vê o bebê muito vermelho, chora bastante. A mãe não sabe o que fazer. Principalmente porque ela tá só amamentando. Aí ela começa a ter a neuro e dizer o que eu tô comendo porque tá influenciando. É porque meu leite eu tô comendo fraco, que meu leite tá causando cólica. Eu tô comendo isso que não pode comer. Geralmente, o que é que eu digo para não comer? Diz, olha, não coma isso. Por exemplo, são os embutidos, né? A salsicha, a mortadela, presunto, hambúrguer, pepperoni, salame. Essas coisas eu peço para evitar. Excesso de doce, porque excesso de doce leva a distensão abdominal, porque causa a distensão abdominal por fermentação. Então evita quando dá excesso de doce, o chocolate, o próprio café.
Mas não é proibido comer chocolate? Não, não é proibido comer chocolate, mas diminua, né? Prefira o chocolate meio amargo. O café, diminua também a quantidade de café. Outros alimentos também, por exemplo, refrigerante, deixa eu ver outra coisa, miojo. Os bens industrializados, exatamente. Quanto mais industrializado, pior. Se a mãe mantiver uma dieta o mais natural possível, o leite vai sair um leite de boa qualidade, mais rico em nutrientes, e aí diminui a chance de cólica do bebê. Pois é. O que também não significa que ele não vai ter nenhuma cólica, tá? Exatamente. Para não entrar na paranoia. O principal é isso. Então eu estou comendo tudo direito. Ele nunca vai ter cólica? Não sei. Isso na medicina não existe, nem nunca, nem sempre. Cada paciente tem a sua particularidade. Mas a mãe fazendo a parte dela, de comer bem, amamentar, ter a paciência, o bebê dificilmente vai apresentar alguma coisa mais grave. Aí, doutor, outro mito, se é mito ou se é verdade, a gente vai esclarecer agora. O tempo de mamada pode influenciar no período das cólicas dele. Tipo, o bebê está mamando de 2 em 2 horas, termina de amamentar, pronto, vai ter cólica, porque ele tem que fazer cocô em seguida. Tem esse mito, né? Mamou, tem que fazer cocô. Não precisa. Normalmente não precisa comer e fazer cocô não, porque aquele leite que ele está tomando, ele vai absorver nutrientes, vai absorver gordura, proteína, açúcar, tudo, e aí às vezes não sobra nada para a formação de fezes. Então às vezes o paciente fica 1, 2, 3, 4 dias sem fazer cocô e já fala, meu filho não está fazendo cocô, está constipado. Aí volta aquela questão que eu falei, sempre observar quando ele fizer. Se quando ele fizer, tá aquele cocô de criança, de bebê, molinha, amarelinha, tudinho, não tem problema, porque significa que ele está absorvendo os nutrientes do leite. Pois é, e tá dando tudo certo. Tenha calma, mãezinha, são fases que estão vindo por aí. Exatamente. Aí vem a questão, ai meu Deus, eu coloco ele no berço, eu coloco ele na rede, eu coloco ele na cama, eu coloco ele em cima de mim. Aí vai entrar nosso ator aqui, Vai entrar nosso ator. Vai entrar nosso ator, atenção. Exatamente. Vamos aqui. O bebê é bem novinho. Isso. Na maioria das vezes, fica assim, né? Deitadinho. Deitadinho. Depois da mamada, já não é legal botar ele assim, né? Não. Depois de mamar, né? Terminou a amamentação, coloca um pouquinho aqui no ombro, né? Espera a eructação, que é o famoso arroto. Isso, né? Depois vai ter um pouquinho de regurgitação, que é o famoso alojo ou bossa. Gofada. Que ele gofa. E aí esperou, pega o bebê, põe para deitar. Eu recomendo sempre não deitar o bebê assim, né? Reto. Eu sempre oriento elevar a cabeceira para que um apoio aqui nas costas, para que o bebê fique mais ou menos entre 30 e 45 graus, porque evita o refluxo e melhora a questão da digestão também do bebê, né? Por gravidade. É igual com um adulto, quando termina de comer, vai se deitar e depois não sabe o que está passando mal. Né? Exatamente. Pronto, bacana. Então ele ficou aqui bonitinho, começou a dar cólica. Começou a dar cólica. Boto de lado. Não, pode deixar ele na mesma posição. Na mesma posição? Na mesma posição. Primeiramente, o que é que eu oriento? Tira a blusinha, esquenta sua mão, esquenta. Esquente bem, esquenta bem. Coloca sobre o abdômen. Não melhorou. O que você pode fazer? Pega, coloca pele com pele, que normalmente a temperatura do adulto é maior que a temperatura da criança. Isso faz com que a motilidade intestinal melhore e aí vai diminuir as dores. Então, né? A mãe pode tirar a blusa tranquilamente e botar ela em cima. A mãe, o pai. O pai também. Porque geralmente o pai faz parte dessas histórias, exatamente. Viu? A gente tem que trazer o pai para junto do bebê, que é responsabilidade da mãe, não, é responsabilidade dos dois. Verdade. E daqui a pouquinho a gente continua aí essa conversa bacana e cheia de informações para você cuidar do seu bebê durante essa fase tão complicada, que é o iniciozinho, né? O bebê está começando a funcionar sozinho, né? Mas que precisa da sua ajuda. E a mamãe não precisa ficar tão desesperada. A gente vai para o intervalo e volta já com saúde e bem-estar.